Então, boa noite a todos. Estamos começando aí o 7º dia, 7ª aula da nossa jornada de Price Action profissional. Como eu tirei uma dúvida agora antes de começar a gravação, vou repetir para quem possa estar assistindo isso depois, porque é uma dúvida relevante, interessante também. A dúvida do Felipe: por que os preços do índice e do WIN, ou no caso o índice cheio do WIN, que é o índice, o mini índice, que vou aproveitar e falar outra coisa, uma curiosidade, não sei se vocês sabem por que o mini índice, o mini dólar, chama WIN e WDO, né? Que é o W do DOL, só que como os tickers são de 3 letras no índice, então WDO e WIN, ou seja, mini do DOL, dólar, e mini do índice futuro. Sabe por que começa com W ambos? Porque a BMF, na década passada, competia pelos mesmos traders, mesmos clientes com a Bovespa. Só cada um na sua praia. Uma bolsa operava ações e a outra futuros. E aí, nessa época, estava extremamente popularizado o modelo de internet broker, né? Internet broker não, home broker, né? E aí a BMF também, querendo fazer alguma coisa equivalente, criou os mini contratos, tá? Porque os grandes, os institucionais, só operavam no cheio. Aí ela criou os mini contratos e criou uma plataforma chamada Web Trading para operar mini índice, mini dólar, mini boi e mini café. Esses dois últimos acabaram, não teve sucesso. Tá? O mini dólar no início foram anos e anos que também não tinha negócio no WDO, spreads enormes, e o índice que era que dominava. Tá? Hoje o índice, inclusive o mini índice, tem mais volume que o índice cheio. O dólar continua o dólar cheio por causa das tesourarias, continua tendo volume maior que o WDO. Uma das diferenças de pontos entre os dois, entre o contrato, principalmente no índice e do mini índice, é que o índice, né, tem muito menos negócio que o mini índice. Então, você às vezes vê spreads de 20, 25 pontos, às vezes 15, né, com sorte 15, com muita sorte 10, né, um spread pequeno entre o bid e o ask, entre oferta compradora e oferta vendedora no book. E isso no cheio. Já o mini, que é dominado aí bastante por robôs, algoritmos de alta frequência, o spread dificilmente vai a 10, o spread é de 5 pontos, tá? Mas você está comentando aqui que você está vendo o teu gráfico com spread com 84,100 e o outro 84,600. Isso pode ser fechamento, pode ser leilão. Deixa eu dar uma olhada. Tá? Ó, o meu cheio aqui fechou em... Fechamento dele foi... Cadê? Fechamento dele foi 685, IND J18. Vamos ver o IN J18. Deve ser algo parecido, tá? Carregando. Eu botei errado aí. No TradeView tem o 2000 na frente. O IN J 2018. Agora sim. Tá? Fechamento dele deu diferença, tá? Por conta até do leilão, ó, opa, igual, 685, tá aqui, ó, 635, rigorosamente o mesmo. Aonde você está vendo 84.100, 84.600, Felipe? Aqui estão rigorosamente o mesmo, poderia dar uma diferença de 10 pontos, 5 pontos, tá aqui, ó, último candle de 5 minutos, fechamento, 84.685, vamos ver o cheio, INDJ 2018, 84.685. Tá? Pô, essa luminária ficou show de bola. Porque eu trabalhava que ficava muito escuro, né? Mesmo durante o dia. Adorei botar ela aqui. Tô aqui nessa casa já tem 15 anos. A luminária eu tenho ela há 17 anos.
ela aqui sempre do meu lado, hoje que caiu na telha, aproveitei que o mercado estava um marasmo, e falei, porra, vou afixar essa luminária aqui em cima dos monitores. Tá? Como é que se faz? Ah, vocês estão falando de índice e à vista. IND e o IN, agora entendi. IBOV e o IN. Você está falando IND cheio, que é o índice cheio, e o IN, que é o índice, mini índice cheio. Ah, agora vocês falaram a minha língua. IBOV, porque o índice, tá? Ele carrega a taxa de juros que vai sendo diluída até chegar à data do vencimento. No caso do índice, o vencimento é sempre nos meses pares, na quarta-feira mais próxima do dia 15. Então, vamos ter vencimento em abril, na quarta-feira mais próxima do dia 15. Aí vence o J. Então, a tendência é que os contratos eles vão convergindo, tá? Eles vão convergindo, contrato base com o futuro, vai convergindo até fechar no mesmo valor, porque aí não vai ter mais nada de juros. Ambos vão oscilar para cima e para baixo neste período, só que, como existe a taxa de juros nos contratos futuros, que é o custo do hedge, é o custo de carregamento desses contratos, tá? A cada dia, claro que o spread pode aumentar e diminuir de acordo com a estratégia dos grandes players. A gente viu ontem o Ibov caindo, sei lá, uma hora estava caindo 1 e pouco e o índice caindo 0,55. Então, às vezes, fecha o spread, ou seja, ou abre, né, o Ibov cai mais, enfim. Nesse caso, como o índice estava acima e o Ibov, o índice futuro vai estar sempre acima por conta de pegar à vista mais juros, mesmo em tendência de baixa, ele vai estar acima. Vai ser muito raro mesmo, e você vê o índice abaixo do à vista. Tá? Pode acontecer próximo do exercício, no mercado muito baixista, em pânico, por exemplo. Então, mas ontem, por exemplo, o spread abriu um pouco, porque o spread abriu um pouco, porque não, abriu um pouco não, fechou um pouco, né? Porque o Ibov que estava em cima caiu mais do que o futuro. Então ele até colou. Mas a ideia é que eles vão caminhando para cima e para baixo e vão realmente reduzindo esse spread até chegar ao vencimento. Tá ok? Bom, aí tá dando diferença, isso está me mostrando, Felipe. O meu cheio fechou os dois 685 aqui no TradingView, tá? 685. O cheio e o mini, tá? Mas para mim isso é irrelevante esse finalzinho aí. Não sei como é que o TradingView está considerando o fechamento em relação ao profit, uma vez que o sinal do TradingView, infelizmente, não é da BMF, Bovespa. É o sinal da ICE, a Bolsa de Nova York, a Intercontinental Exchange, tá? Que é o sinal do TradingView. Mas eu que já acompanhei bastante tempo ambos as bolsas, ambos os gráficos simultaneamente lado a lado, eles são idênticos, não faz nenhuma diferença. O de sinal, de delay é coisa de meio segundo. Então, para mim, não faz diferença. Agora, por que está dando essa diferença? Realmente, então é alguma coisa do profit, alguma coisa do... Você está olhando o TradingView também? Ah, já não sei. Então já não sei por que está dando diferença. Não sei mesmo. Meu gráfico aqui de 5 minutos está aqui, ó. Mostrando 84,685. Está aqui em cima escrito. Ó. Olha aqui em cima o fechamento. Ó. Posiciona o cursor no último candle. Está lá. Ó. 84,685. Bom, isso não é o caso, galera. Qual a diferença? Hã? A correlação em índice à vista e futuro, bichos, só se for o mesmo que eu vi há 3 anos atrás, quando perguntaram por que o índice estava valendo, o futuro estava valendo mais do que o Ibov. Aí o cara respondeu, porque a expectativa de quanto vai estar no futuro o índice. Eu falei, pelo amor de Deus, o cara não sabe nem que tem carregamento de juros e da aula de análise técnica, né, da aula de trading. Só se for o mesmo caso. Inclusive agora, deixa eu aproveitar e me corrigir. O futuro, independente de baixo,
ele está sempre acima do à vista. Foi isso que eu falei? Foi, né? Então, ontem, quando o à vista caiu mais, o spread abriu, né? Mas a tendência é que eles vão descendo em paralelo imperceptível até que se feche, tá? Cara, depois me passa em off, eu comento aí no chat quem foi que falou isso. Porque isso que ele falou de que essa correlação, essa distorção, isso não é distorção, isso é carregamento. Tá? Quer ver? Ó, uma coisa que eu vou mostrar aqui, então, deixa eu carregar aqui o Profit. Curiosidade para vocês. TradingView não tem isso, mas como eu opero índice dólar só o contrato, eu não faço questão de ter visão de longo prazo. Quando eu quero ter visão de longo prazo do IBOV, do índice, eu olho o IBOV, pô, eu olho o ativo. Quando eu quero ter do dólar, eu olho o spot. Então eu não olho o contrato contínuo no TradingView. Mas se eu fosse olhar no Profit, contrato contínuo, tá? Quer ver? Olha só. Vamos botar aqui gráfico diário, tá? Vamos botar o contínuo, o INDFood. Vamos botar semanal, tá? Semanal. Tá aqui o contínuo do semanal. Deixa eu só ver se está sem ajuste. Deixa eu tirar o ajuste aqui, ó. Olha só a diferença como é que já mudou. Olha a diferença como é que já mudou. Olha aqui esse topo aqui, sem ajuste. Olha esse topo, onde está esse topo. E olha agora com ajuste. Está na mesma altura do topo atual. Vai ter nego dizendo que isso aqui é resistência. Cara, puta, não é, pior que tem muita gente que faz isso. Ó, resistência. Cara, não existe essa resistência. Nunca se trabalhou o índice futuro em 2014 nesse patamar aqui. A gente nunca esteve em 89 mil em 2014. O topo histórico era 74 mil do futuro em 2008, que foi rompido ano passado. Se você recuar até 2008, olha como é que está o índice futuro. 165 mil. E isso a cada exercício sobe mais, sobe mais. Por quê? Porque você vai somando as taxas de juros para que o novo contrato você desconte os contratos anteriores. Tá? Então eu acompanho isso aqui há anos. Era 90, depois 100, depois 110, 120. Eu acho que ano passado eu gravei um vídeo ano retrasado, estava 120 mil pontos. Agora 165 mil. Por quê? Porque vai somando juros, vai tendo um carregamento desses juros ao longo desses 9 anos. E aí o pessoal normal fazer LTA, LTB, ó, e você vai encontrar alguns topos coincidindo, vai falar, ó, rompeu LTA. Então se rompeu, olha quanto a gente tem de espaço para subir até o topo histórico. Pode subir, ó, 80 mil pontos. Ah, porra. Tá de sacanagem comigo, né? Na boa, isso não faz sentido nenhum. Olhar isso, mas aí eu até de repente vai ter gente que vai dar a explicação, não, mas isso aí você com a taxa de juros, você está então deflacionando ou inflacionando o gráfico, aí ele faz até mais sentido que o IBOV, blá blá blá, porque tem a taxa de juros, e aí você consegue ver realmente que tem muito espaço para a gente crescer, porque desconta a inflação. Bullshitagem, isso não é análise técnica. Análise técnica é efeito memória, é as resistências e suportes que a gente operou. Então, vamos tirar a taxa de juros. Está aqui, Ctrl K. Acabou. Até rompemos essa LTA aqui, que é a LTA do IBOV. Tá? É a LTA do IBOV. Quer ver? Vamos aqui, a janela. Mais verticalmente. Deixa eu tirar essas duas aqui, ó. Vamos fazer essa brincadeirinha aqui lado a lado. Vamos fazer de ladinho. Tá? Então tá aqui, ó. Vamos botar IBOV aqui. E semanal. Vamos tirar os estudos aqui, fica mais fácil. Opções de estudos, desenhar estudos. Isso não era o tema para hoje, mas acho que é de cultura geral. Eu já até gravei vários webinars sobre isso, porque é uma coisa que muita gente pergunta, tá? Então tá aqui, ó. Vamos ver o IBOV de 2000. Vamos botar mensal, né? Mensal no futuro, mensal no IBOV. Olha aqui. Tá? Olha aqui. Os dois são idênticos. Claro, um é derivativo do outro, porra. Tem que ser idêntico mesmo. Só que se você for ver o topo, se você for ver o topo do futuro, ó, topo dele 74.500. O topo do IBOV, aqui de 2008, 73.920.
Então, esses 580 pontos, nessa semana aqui, são 580 pontos de taxa de juros. Tá? Então, está aqui, o ativo idêntico ao outro, como tem que ser. Então, quando eu quero olhar no longo prazo, eu vou olhar o Ibov, não vou olhar isso aqui porque não preciso. Se a minha ferramenta não tiver como olhar sem ajuste. Agora, vamos botar o ajuste, que é o que todas as ferramentas têm, com exceção do Profit. Aí você olha só o futuro. Aí todo mundo faz, como nem todo mundo usa Profit, o pessoal faz estudo no que tem, fazer o quê? Já dá uma Johnson sem braço, aí traça LTA, LTB nisso e vai dizer que, não, mas aí estou deflacionando o gráfico. Porque é óbvio, né? Porque ninguém pergunta, mas perguntar, pô, mas o Ibov foi 73, como é que pode o futuro estar tá 165? Não, mas é um cálculo secreto aí para fazer o carregamento da taxa de juros. Porra, não faz sentido isso. Cadê os suportes e resistências? Não existem mais? Morreu? Tá? E o topo duplo aqui que a gente teve aqui. Então não precisa olhar o futuro longo prazo. Olha só o contrato que está operando no intraday. Até 60 minutos para cima, eu não olho o futuro. Eu olho o Ibov. Quantas operações a gente já fez com a estratégia amarrada no Ibov? Semana passada mesmo a gente fez uma venda, não sei quantos pontos, 500, 600 pontos, eu não lembro, que a 300, 400, não importa. A gente saiu na mínima daquele movimento. Depois ela fez uma bandeira e caiu de novo. Mas a gente zerou na mínima. Por quê? O Ibov estava batendo na LTA e na média de 200. O Ibov 60 minutos. Aí a gente saiu ali. E o índice deu um repique e depois fez a bandeira e caiu de novo. Aí deu outra venda. Mas naquele movimento a gente saiu na mínima do dia. Na mínima do movimento. Pelo Ibov 60 minutos. Tá? Então, quer dizer, eu acabo usando 5, o gráfico de futuro, seja índice dólar, 5, 15 minutos. Se eu quero olhar mais longo prazo, ou seja, eu não estou tradando, eu estou analisando, eu estou estudando, eu estou montando a minha estratégia. Se eu quero olhar mais longo prazo, seja 60 minutos ou diário, cara, eu vou para o ativo principal, dólar spot à vista e Ibov à vista. Beleza? Tranquilo, galera? Isso é uma coisa interessante que surgiu o tema agora, já endereçamos. Beleza? Por isso que o curso vai terminar na Copa da Rússia. Beleza? Então vou deixar aqui o Profit já aberto, se surgir alguma outra dúvida tipo essa. Bueno, vamos lá. Então hoje, galera, a gente vai começar a parte operacional mesmo, operando tendência, que é o mais gostoso, que é o melhor, que é o que todos os grandes traders, todos os caras aí que, historiadores de mercado financeiro, biógrafos de memórias de traders ou os traders que escreveram livros, todos eles comentam que o melhor movimento para se operar é o movimento de tendência. Eu até comentei na aula passada, se não me engano, ou em algum webinar esses dias, eu sei que eu comentei isso esses dias, que o candlesticks tiveram aí foi adotado aí amplamente pelos traders a partir dos anos 90, tá? Por conta de quando o Steve Nielsen levou os candlesticks do Oriente, do Japão feudal, levou isso para o Ocidente. Os candlesticks são do século XVIII, tá? 1755, pelo menos, é o primeiro registro aí de um livro de análise técnica escrito pelo Munehisa Homa, o pai dos candlesticks japoneses. Só que os candlesticks acabou, não só no Brasil, no mundo inteiro, acabou se dando muita ênfase aos padrões de reversão. Então, no final, eu estava até comentando, até vou fazer isso aqui, ó. Eu até comentei, vamos botar esse gráfico em gráfico de barra, que era o que foi criado por Charles Down no século XIX, final do século XIX, ó. Gráfico de barra, tá aqui, ó. Gráfico de barra, tudo bem, ele viu até colore o fechamento abaixo da abertura de vermelho, fechamento acima da abertura de verde. Então você tem uma ideia de dias negativos e dias positivos. Mas não tem essa história de sombra, de corpo, e com isso não tem padrão de estrela cadente, martelo, que são os pimbás que todo mundo quebra tentando caçar topo e fundo o dia inteiro. Tá? Então, lá o que você opera mesmo são as figuras, ou seja, no final o que prevalece são os contextos, que eu bato tanto nessa tecla. Eu só não paro de trabalhar com gráficos de candlesticks porque eu gosto, estou acostumado com isso há anos. Mas eu até tenho feito umas reflexões ultimamente, eu até ontem compartilhei com vocês lá naquele webinar Os Céticos do Mercado, com o meu amigo Marink,
Se eu compartilhei uma hora lá, se vocês queriam que eu parasse de usar Fibonacci e usasse as projeções com as flechas para simplificar, para poder atingir mais pessoas que acham Fibonacci que é complexo, ou que de repente, talvez até não acreditam na análise técnica, porque vem o Fibonacci como uma bruxaria aí que acaba queimando o filme na análise técnica. Mas aí foi unanimidade da galera que quer que mantenha o Fibonacci. É óbvio, eu amo o Fibonacci, uso pra caramba, tá? Mas eu, por exemplo, se você tira o gráfico de barra, se você tira o gráfico que a gente começa a usar gráfico de barra, acabou o padrão de reversão. Acabou o padrão de reversão. Então, você vai operar praticamente tendência e figuras. Você vai tentar uma reversão quando falhar em romper topo ou falhar em romper fundo. Aí você vai tentar uma reversão. Mas depois que falhar, não é um candle que bateu no topo e deixou mais sacadente, você já vai sair vendendo. Você vai esperar confirmação. Qual é a diferença? Cadê a pergunta? Cadê a pergunta? Cadê a pergunta? Se dá alguma diferença? Não, em termos de... Não, diferença nenhuma, zero. Porque barra tem abertura, fechamento, máximo e mínimo. Aqui no Chique tem abertura, fechamento, máximo e mínima. A diferença é zero, em termos de informação. O que faz uma diferença brutal é que você não vê as reversões aqui nos gráficos de barra. Não vê. Você vê só figuras. Então você vê uma deriva, com aqui, eu estou batendo o olho, estou vendo aqui essa deriva com essa flecha branca que era uma divergência aqui, ó. Você vê essa deriva e fala, porra, se perder a deriva, dá venda, tá? Então, aí você opera mais realmente o contexto sempre. Você para de operar a reversão. Então, apesar de candlesticks hoje ser 99% dos trades não candlesticks, como 99% desses 99% usa errado, ficar caçando pimbar o dia inteiro, eu falo, pô, no final os candlesticks foi um desserviço para análise técnica, ou pelo menos virou uma arma de auto-extermínio na mão dos traders que não sabem utilizar, porque ficam caçando topo e fundo o dia inteiro. Então, vocês que assistiram a minha série de price action, que estão aqui nesse treinamento, provavelmente por causa dela, vão se lembrar daquela palestra chamada Pimbar está morto? Porque o Pimbar tem matado traders ao longo das últimas 3 décadas no mundo inteiro. Desde os anos 90, tem matado traders. E os próprios livros de candlesticks falam que tem que se olhar o contexto, que o candlestick, o próprio Steve Nielsen, que ele trouxe, que escreveu o livro lá, o primeiro livro de candlesticks do Ocidente, esse aqui, ó, The Japanese Candlesticks Charting Techniques, o próprio Steve Nielsen fala que o candle em si é a última coisa que você vai olhar. É a última coisa que você vai olhar. Mas hoje o candle é a primeira coisa que todo mundo fica olhando. E esse treinamento visa, então, e o pessoal chama isso de price action. Isso que me motivou a fazer aquela série e motivou a fazer esse treinamento. Estão ensinando tudo errado. Talvez, aí é uma opinião minha, para não achar que é má fé, que é ignorância, burrice, talvez a maior parte dos educadores, né, entre aspas, de candlesticks no Brasil, de candlesticks não, de price action no Brasil, acabaram tendo uma formação baseada nos vídeos disponíveis aí de price action lá fora. Só que lá fora se opera Forex. Forex, eu não sei quanto está hoje, 3, 4, 5 trilhões de dólares de liquidez diária. Então, de repente, uma estrela cadente tem uma puta força vendedora. Mas mesmo assim, mesmo no Forex, tem que ter contexto, tem que ter um suporte, uma resistência para você validar essas figuras. Agora, em mercados menos líquidos, essas figuras falham muito. Qualquer big player pega uma estrela cadente, enfia no rabo da gente e vai lá em cima, estopa todo mundo naquela máxima e depois volta enfiando. Então, por isso que mais do que nunca no nosso mercado tem que esperar a confirmação. Se não tiver confirmação, puta, é foda. A chance de ser estopada é muito grande. Ah, mas a estrela cadente tem 120 pontos. Se for esperar a confirmação, vai ser 200. Porra, muito melhor fazer uma venda com 200 de stop, mas que a força para ir lá em cima de estopar tem que ser muito maior, do que você já meter uma venda com 120 de stop que qualquer UBSzinho, sem desmerecer o UBS, muito pelo contrário, qualquer um chega lá e puxa para te estopar. Né? Porque todo mundo sabe que ali a gurizada, os amadores, pessoa física vão vender, né, naquela estrela. Então, é isso aí. Hoje a gente vai falar justamente sobre juntar tudo isso que a gente viu nas últimas 6 aulas
e coisas que de repente a gente não viu, mas eu comentei naquela série de price action. Aí eu vou estar trazendo isso à tona hoje para operar tendência. Então, só recapitulando, o que a gente viu? Qual foi o programa até agora? Aqui é uma introdução só explicando a diferença de price action para análise técnica clássica, que você já sabe que não é zero, não existe. O máximo que pode dizer para quem usa price action só de candlesticks é dizer que é uma análise técnica clássica naked, ou seja, sem nenhum indicador, inclusive sem média móvel, o que eu acho uma besteira, uma pena se deixar de usar média móvel. São os melhores lugares para se operar, são nas médias móveis, a gente vai ver isso hoje. E aí sim tem a diferença entre a análise técnica clássica versus a análise técnica moderna, que é orientada a indicadores. Todos os trade systems dependem radicalmente de indicadores. Alguns, inclusive, se opera pelos indicadores e não pelo preço. Mas é válido, é válido, é válido. Eu uso indicadores para ser um instrumento de confirmação do preço. A minha operação não é orientada em indicadores. Ela tem apoio de indicadores, é diferente. É uma análise técnica clássica que eu uso ferramentas modernas para me evitar armadilhas, principalmente as divergências que a gente vê com tanta facilidade no MACD, no OBV e no FR, tá? Então aqui foi uma introdução. Depois aqui explicação de price action, etc. E aí, cadê? Deixa eu ver. Tá aqui. Pronto. Teoria de Down. Aí, teoria de Down é porque é a base do price action. Porque a teoria de Down é onde a gente vê tendência de alta, tendência de baixa, e a gente vai operar a tendência. A gente precisa saber o que é a teoria de Down. E aqui vem as coisas que eu trago para minha estratégia de price action, que vocês que já me acompanham na sala dos 10%, ou me acompanham em vídeos, ou rede social, etc., já sabem. Porra, eu aplico teoria de Down. Por exemplo, operar só o candlestick sem olhar volume, eu acho errado. Eu acho errado, principalmente em mercados menos líquidos como o nosso. Forex não precisa, porque realmente, 5 trilhões de dólares de giro diário, você vai ter o volume, de repente, tão bem distribuído, negociar mais agora à noite, etc. Depois que fecha a bolsa de Tóquio, diminui, aí começa dólar, euro, enfim. Mas no horário desses mercados, o volume é mais ou menos estável de 5 minutos. Agora, em mercados menos líquidos, não. A hora que entra alguém grande, algum algoritmo, alguém fazendo alguma pressão, você vê um volume. Então, é muito importante isso na minha estratégia. A questão das correlações que eu falo tanto, né? O índice deve ser confirmado por outro, teoria de Down, está aqui também, tá? Então, por exemplo, o SP Futuro confirmando o índice futuro, eu gosto, tá? Então, depois duas aulas, né? Só de candlesticks. Depois tivemos a aula só de suportes, resistências, floresta, árvore, folha, o que é zona de, qual a diferença de níveis para zonas de suporte, resistências, o que são as zonas de confluência, onde a gente tem múltiplos suportes, resistências, e aí tivemos dois dias só de linhas de tendência dinâmicas, que é o quê? Média móvel, conceito matemático delas, por que elas funcionam, não é bruxaria, não é uma coisa específica de análise técnica, não é dogma, não é nada, é matemática pura. A VWAP, as médias dos algoritmos de ordens participativas, que são os principais algoritmos dos tubarões, bandas de Bollinger para pegar velocidade e acumulação, e o high-low para quem tem dificuldade de fazer trailing stop. Trailing, indicador para trailing stop. Eu sei que alguns de vocês no dia seguinte falaram, nossa, minha vida mudou depois do high-low, alguma coisa parecida, por conta disso. Né? Microfone falhando. Opa! Tá falhando muito? Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Melhorou ou não? Como é que tá isso aqui? Senão eu vou trocar o microfone aqui pro... Vou botar o da câmera mesmo. Então vamos lá.
Melhorou, Pipo? Melhorou? Tô com a câmera aqui bem no meu nariz, tá? Melhorou? Opa, então vamos de câmera. Perdeu alguma coisa, galera? Porque eu falei tanta coisa importante agora, só que eu não tava olhando o chat. Perderam alguma coisa ou foi tranquilo? Perderam? Sim, significa que perderam? Não perderam. Ah, tá. Beleza. Não, beleza. Tá recapitulando aqui, fazendo uma geral no que a gente já viu. E na aula passada, vimos só Fibonacci, porque é a minha principal ferramenta de definição de alvo. Hoje, por exemplo, os dois movimentos no dólar, os dois cravou e lacrou alvos de Fibonacci que eu fiz de manhã no Morning Call. Morning Call e logo de manhã, quer dizer, a gente vai usar isso direto para definir onde a gente sai. Isso é a melhor coisa, é sair no alvo com gain. E se for além? Paciência, você saiu no alvo. Plan the trade, trade the plan. Né? Então, isso e acabam sendo resistências invisíveis, né? Por que parou ali? Parou por quê? Por que parou? Porque tinha um alvo de Fibo. Ou uma retração quando está corrigindo e a gente não encontra nenhum suporte, de repente para de cair, começa a subir e fala, por que parou? Parou por quê? Fibonacci, tá? Então hoje a gente continua a nossa jornada juntando tudo isso. Tudo isso. Pivô de alto, pivô de baixo está aqui. Mas alguém me perguntou isso na aula passada, já expliquei e vou explicar de novo, porque o meu Fibonacci depende de pivô de alto e de baixo para projetar, tá? Mas eu vou explicar de novo. Operando regressões e reversões, eu também já comentei que são as médias móveis, os principais candlesticks de continuação de tendência, que são lá os nossos gifts, ou Pablo Vitares da vida, né? Que aí não é padrão de continuação, mas é uma maneira excelente da gente entrar. E as figuras que a gente opera o tempo todo, bandeiras e triângulos, etc. Tá? E aí planejando em cada cenário desse, aonde são as entradas e saídas. Bom, uma coisa que eu comentei hoje, engraçado, acho que eu nunca tinha comentado isso, eu gostei bastante, talvez eu até grave um vídeo explicando a diferença. Existe uma diferença entre finanças comportamentais e psicologia no trading. Finanças comportamentais, que eu falo muito do Daniel Kahneman, o Nobel de Economia, psicólogo, Mark Douglas, fala muito daquele negócio do círculo vicioso, do autodesprezo, da negação quando está perdendo, de perder pouco, de perder muito e ganhar pouco, de não zerar a operação, blá blá blá. Isso é finança comportamental, tá? E o que é psicologia no trading? Tem a ver com isso que a gente está vendo agora. Essa questão de saber fazer as melhores escolhas de entrada para proteger o emocional. Ou seja, lugares que eu sei que eu tenho a probabilidade alta de ganho, alta de evolução, do trade depois da minha entrada já ir a favor da direção que eu estou apostando, seja na compra ou na venda, o uso do momento, do volume, tudo isso para eu evitar passar calor. Por quê? Quando a gente passa calor, a gente começa, e é da natureza humana, e quanto mais pesado você tiver, mais fácil isso acontecer, você começa a sentir dúvida se sua análise estava certa, se realmente aquilo vai dar certo, e aí você tende a sair, de repente, mexer no stop, encerrar a operação com loss antes que ele seja maior. Às vezes até é a melhor coisa que você faz, porque vai lá e te estopa se a entrada for mal feita. Agora, por exemplo, uma coisa que eu condeno, né? Pessoal que tem a ver com análise técnica em termos de estratégia de gestão de risco, mas em termos de psicologia de trading, se for feito errado, só dá lambança. Aquela expectativa positiva. Aqui deu compra, rompeu aqui da compra. Stop dá quanto? 200 pontos. Então alvo 600, 3 para 1. Cara, entrada mal feita, não é porque tem um risco retorno alto que ela vai ser uma entrada bem feita. Não é porque você determina que o teu alvo é 3 vezes o teu stop, que pronto, ela já ficou uma bela entrada, uma entrada linda. Não, entrada linda para efeito psicologia quando você pega o movimento no início dele. Não estou falando a tendência no início. A tendência já está em andamento. Aí ela passa por uma regressão ou ela passa por uma suspensão no tempo, ela para descansar e aí quando retoma você entra. Nisso que retoma tem momento. E nessa hora entra o volume para confirmar esse momento. Porque tem que ter muitos players para gerar esse volume, para garantir que, se tem muito volume, tem muitos players. Players não querem tomar na bunda.
Grandes players não querem tomar na bunda. Eles querem que a gente tome. E muitas vezes eles fazem tudo para a gente tomar na bunda. E eles ganharem em cima da nossa lambança, do nosso medo, da nossa cagada, da nossa inexperiência, do nosso emocional fraco. Agora, quando eles entram com volume é porque eles estão querendo já levar para aquela direção e a expectativa é que não volte. Isso é momento. Só que o momento não significa só isso. Significa localização onde esse volume teve incremento, aonde a gente começou o movimento. Tá bom? Então, é isso que a gente vai ver hoje. Tá? Então, rompimentos, por exemplo, eu já vi, desculpa eu usar como referência outros, sem mencionar nomes, outros educadores, mas é justamente esse monte de erro que eu vejo ano após ano que me levou a criar essa série, esse treinamento. Eu vejo todo mundo falando que não se compra rompimento. Porra, desculpa a palavra, pau no cu, como não se compra rompimento? Tem rompimentos que são maravilhosos. Agora, em consolidação, 80% dos rompimentos falham. Então você tem que saber a hora de comprar o rompimento. E nisso que, por exemplo, eu introduzi banda de Bollinger nesse treinamento, na aula retrasada. Porque ela ajuda pra cacete a identificar isso. Se você não consegue identificar visualmente, a banda de Bollinger já ajuda. Mas além da banda de Bollinger, tem que ter o momento, tem que ter o volume, tem que ter uma zona de contexto, tem que ter, de repente, uma média móvel para fazer o power breakout. Tudo isso junto. Quanto mais criterioso você for, mais oportunidades você vai perder. E para vocês ganharem dinheiro nisso, vocês têm que aceitar perder oportunidades. Vocês têm que pegar as boas. As boas vocês não podem deixar passar. Mas vocês vão ver muitas vezes o gráfico, depois no final do dia, vocês vão ver um monte de entrada que na hora não era tão boa e que o movimento andou. E é verdade, muitas vezes você vê, você até fala, pô, eu acho que aqui vai subir. Cara, entre achar e ter certeza, a distância é muita grana, ou a distância é a tua sobrevivência nesse mercado. A ideia é entrar quando a gente tem certeza que o movimento é consistente. E mesmo assim ainda tem o risco de sermos estopados, sempre, sempre, sempre. Tá bom? Então acho que esse bate-papo é um resumo do que a gente vai ver hoje, tá? Então vamos para a aula, vamos para o gráfico, vamos fazer isso tudo juntos agora. Vamos começar a juntar o Lego, tá? E vamos voltar aqui para os candlesticks, né? Eles têm sido os vilões dos outros. Para a gente, eles são nossos amiguinhos. Amiguinhos. Então, vamos lá. Deixa eu incluir aqui a média móvel. Os candles são nossos amiguinhos, gente. Cadê? Volume. Cadê o volume? Cada layout, pô, não sabia que os indicadores favoritos variavam de layout para layout. Volume. Deve ser esse, vamos ver. É o dito cujo, tá aqui. Tá? É o próprio. Então tá aqui o volume. Deixa eu só dar uma mexida aqui no layout, nas cores. Deixa eu botar aqui uma média amarela para chamar mais atenção. Tá? Deixa eu só fortalecer um pouco aqui a cor. Dar um pouco mais de substância nessa cor. Pra gente ver melhor. Aqui eu dei demais, substância demais. Então tá aqui o volume e a média de 20, tá? Para eu ter uma ideia se o volume tá, obviamente, dependendo da barra do volume, eu falo, caralho, que volumão. Mas dependendo, eu não consigo ver, mas pô, se eu vejo que pelo menos atingiu a média, ou se a média tá subindo, eu vejo que o volume tá aumentando ou tá diminuindo, tá? Eu já vi, de novo, eu sou muito crítico, né, na maneira como eu vejo as pessoas ensinando, porque se ensina errado, bicho, aqui é perde-se dinheiro. Eu vejo muitas vezes o cara pegando um negócio desse falando assim, ó, o volume tá caindo, então, ó, tá sem volume. Por acaso aqui até o mercado caiu depois, tá? Mas você olhar mesmo aqui, o volume ele tá aumentando aqui. Vamos ver. No OBV sim, ele andou de lado, depois perdeu o volume. Por isso que eu gosto do OBV. Opa! Mas tu chegar e pegar duas barras e botar uma flecha da maior para menor dizendo que o volume diminuiu, tá errado. O volume tá aumentando. Olha aqui o volume aqui aumentando. O volume tá aumentando. Aqui sim o volume diminuiu, ó.
Aqui sim o volume diminuiu. E detalhe, em plena alta, né? A ideia era que o ideal era que o volume estivesse subindo, tá? Por conta dessa galopada que a Vale deu. Mas vamos lá. Vou tirar esse volume aqui, por isso que eu uso principalmente o ABV para swing. Mas hoje a gente vai dar uma olhada no volume day trading. E ó, eu vou priorizar. Tem alguém aqui que não opera day trade índice dólar? Para eu usar, para ter uma ideia de quantas pessoas são. Porque normalmente price action quem tem mais interesse acaba sendo os day traders, né? E eu mesmo, como eu opero, principalmente eu opero mais day trade, apesar de operar swing super bem, eu acho que nos exemplos do day trade, no day trade é tudo mais difícil, não só pela velocidade que você tem que tomar decisão, como pela taxa de falhas que a gente tem no day trade, porque estamos falando de gráfico de 5 minutos, né? Então, tem players que estão fora do mercado naquele minuto, daqui a pouco volta para zoar com todo o estudo que você fez e virar o mercado, tá? Deixa eu ver. O Mauro é day trade ou swing? Você falou eu, agora já não lembro qual foi a pergunta que eu fiz. Desculpa, gente, chega de noite, eu tô gaga. Felipe DT, Felipe ST só BTC. No volume eu tô usando a de 20, tá? A de 20, como é a minha de 20 no preço, tá? Então, quero ver o preço nos últimos 20 dias, o volume nos últimos 20 dias. Ricardo DT, Luiz DT, Rodrigo DT, Auriano DT. Pô, tô quase abrindo uma concessionária da Yamaha aqui com vocês, hein? DT. Pô, só tem DT aqui? ST, Mauro ST. Então, Mauro, eu vou dar uma olhada em ST para você também, tá? Não vou deixar de olhar ST. Mas eu vou olhar mais DT, até porque eu acho que, mesmo para você que não opera day trading, acho que é legal para você ver armadilhas que também podem aparecer no ST, tá? No swing. DT Forex, beleza. Então vamos lá. Então vamos entrar aqui, deixa eu ir lá para o índice. Então tá aqui, índice 5 minutos, tá? Deixa eu subir um pouco o gráfico aqui para tirar da área de volume. Então vamos lá, vamos recapitulando. Primeira coisa que a gente tem que ver para operar tendência é se há tendência, tá? Primeira coisa, é óbvio ululante, só que a gente às vezes erra no óbvio ululante, então tem que ter bem tchateté nessa hora. E como é que a gente sabe se há tendência? Tem duas maneiras. Para quem usa análise técnica naked, sem a média móvel, qual é a maneira para saber se tem tendência? Opa! Ver se o gráfico está fazendo um movimento de tendência. O que é um movimento de tendência? No caso, tendência de alta. Esse topo aqui, ó, esse topo aqui é mais alto que o anterior. Esse fundo aqui é mais alto que o anterior. Esse outro topo aqui é mais alto que o anterior. Esse fundo aqui é mais alto que o anterior. Então, quando a gente tem topos, ou seja, tem que ter no mínimo 2 topos ascendentes e no mínimo 2 fundos ascendentes, a gente tem uma tendência de alta clara no gráfico. Mesma coisa, o que é uma tendência de baixa? Topos e fundos descendentes. Então esse topo aqui é mais baixo que esse, e esse fundo aqui é mais baixo que esse. Esse topo aqui é mais baixo que esse fundo aqui é mais baixo que esse. Então topos e fundos descendentes e topos e fundos ascendentes é o que mostra uma tendência de baixa ou tendência de alta, tá? Detalhe, aqui às vezes a gente pode ter um topinho mais baixo, tá? Então é aqui que muitas vezes a gente vai ter um triângulo, alguma figura, mas a gente tem que estar olhando sempre a floresta, a visão mais macro. Uma maneira de certificar na visão macro é se você, será que eu estou em tendência de baixa ou de alta? Sai dos 5 minutos, não precisa nem dar azul no gráfico, já mete nos 60. Pronto, você já vai ter uma visão mais macro. Tá? Mais macro. Lembre-se, a gente tem que fazer um plano, tem que ter uma estratégia, tem que saber a direção do mercado, dos grandes players, não naquela meia horinha só. Apesar do que muitas vezes a gente vai operar um movimentozinho curto, 300, 400 pontos, contra a tendência dos 60 minutos.
Mas quando a tendência do maior está igual ao menor, é o melhor movimento do mundo, tá? Uma outra maneira, às vezes, quando você não consegue enxergar a tendência, normalmente, se você aumentou o time frame, você vai ver a tendência legal. Mas se ainda assim você está em dúvida, veja se você consegue traçar um canal de alta. Hoje eu fiz 2 postagens sobre canal, tá? E canal médio 200, tá aqui, fiz aqui na mão mesmo. Se você vê um canal óbvio, pronto. Mesmo que ali às vezes o topo e os fundos não sejam tão óbvios assim, descendentes e ascendentes, mas você consegue traçar um canal, pronto, você está vendo uma tendência, tá? Essa é uma maneira, teoria de Down, tá? Então aqui, por exemplo, vamos sair do gráfico, vamos dar um zoom aqui. Ó, uma tendência de baixa claríssima durante os últimos dias. 5 minutos. Vamos botar no 60? Ó, também nos 60 minutos a gente consegue ver, ó, topos e fundos descendentes, ó. Nenhum momento falhou nisso. Aqui, ó, ele falhou em tentar romper topo, mas não rompeu. Então, topo na mesma altura e depois perdeu. E agora, ó, hoje a gente fez fundo na mesma altura. E agora vamos ver se ele vai romper este topo ou se ele vai perder este fundo. Então continua em tendência de baixa, sendo que a gente passou por momentos, ó, de consolidação aqui dentro da tendência de baixa, tá? Então, normalmente, num gráfico diário, é o que a gente chama, quer ver? Vamos ver um gráfico diário aqui. A própria Vale, vai. Ó, estamos numa tendência primária de alta, tá? Ou pelo menos uma primária de alta, e estamos agora numa terciária de baixa. É importante saber a diferença de primária e terciária? Não. É importante saber o tamanho da tendência que você está operando para definir sua estratégia, tá? Se você quer operar vendido na Vale, você saiba que ela tem como alvo aqui para, pelo menos, enquanto essa tendência for válida, e aí voltamos à teoria de Down, toda tendência é válida até ser revertida. A tendência de curto prazo é de baixa, topos e fundos descendentes. Mas a tendência de longo prazo é de alta, de longuíssimo prazo, tá? Então deixa eu consertar aqui, deixa eu botar esse canal em vermelho. Tá? Então tá aqui. Então estamos no diário. Vamos botar no semanal, vai ficar mais óbvio ainda essas tendências. Opa, tem que botar aqui, senão... Vai ficar mais óbvio ainda essa tendência, ó. Ó, temos até uma tendência primária, maior ainda, que vem aqui de baixo, lá de 2016, junto com o fundo de tudo que a gente tem acompanhado aí. Quem tem acompanhado meus estudos, opa, importantíssimo a gente fazer esse estudo aqui, inclusive. Porque vai me dar um suporte importante aqui, que se for perdido, ó. E olha só. Praticamente eu só tenho ligando essa tendência principal aqui, mais longa, só tenho este fundo e este aqui, ó. E este aqui. Falei, pô, para ter uma reta eu preciso ter 2 pontos. Legal, mas pô, 2 pontos, será que essa tendência é uma tendência válida? Pô, porque qualquer 2 pontos eu traço uma linha. Isso foi o tema da minha postagem de hoje. Deixa eu aproveitar e endereçar isso um pouco com vocês, tá? Qualquer 2 pontos, deixa eu só acertar aqui a cor. Tendência de alta tem que ser azul, né? Tá? Então, qualquer 2 pontos, eu traço uma linha de tendência. Ó, uma linha de tendência super íngreme aqui no diário. Lembrando que isso aqui é gráfico semanal. Uma linha de tendência aqui que durou, sei lá, 3, 4 meses, ó, também. Ó, dá para traçar um monte de linha de tendência. Essa é a principal, tá? Mas só tem 2 toques, e aí? Mas, ó, quando eu tenho só 2 toques no LTA e no LTB, eu inclusive sugiro que vocês façam isso sempre, não só quando apenas tiver 2 toques. Não importa que tenha 3, 4, 5 toques, vocês falam, não, essa é a LTA do jogo. Sempre tracem o canal. Por quê? Ele confirma a tendência e te dá uma visão mais estratégica, muito mais estruturada. Então aqui eu tive 2 toques, mas olha quantos toques eu tive aqui na linha de retorno. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Sempre houve violações, mas sempre fechou abaixo. Então tá aqui, a linha de retorno deste canal de alta, mais do que confirma esse grande canal de alta que eu tenho, tá? Então eu tenho uma primária de alta, grande primária, tive uma secundária de baixa, aqui uma outra primária ou secundária. Na verdade, eu acho que essa aqui, ó, eu vou até botar o middle aqui, tá? Queria ver se eu pegava esses topos, que aí eu podia até eliminar esse canalzinho aqui, mas não dá para eliminar, porque ele é bem válido aqui para minha estratégia, tá? Ó, vou até acertar aqui, pronto, agora tá bacaninha. Então sempre tracem a paralela, traçou uma LTLTB, tracem a paralela para pegar a linha de retorno, tá? E aí com isso você tem o canal de alta e o canal de baixa bem estruturado. Então voltando para o diário, pergunta aqui do Rony sobre position. Galera, position, swing ou day trade é tudo igual, só muda o tempo gráfico, tá? Quando a gente for falar de trade system, eu vou falar então da estratégia de triple screen e de como você montar o seu plano para operar position, operar swing e operar day trade. Position, nesse caso, só antecipando, Rony, é quando você olha um gráfico semanal, o diário para fazer ajuste fino, opera pelo semanal e às vezes olha até mesmo o mensal. Galera, eu tô ninja hoje, peraí, vocês vão ver. Sou Federer de Wall Street hoje. Esses mosquitos lazarentos que estão chupando meu sangue. Acabou de passar um voando aqui. Ih, botei Doniton, eu sempre faço isso, vale 3 de novo. Profit que você bota D vai pro diário. O Trade Views tem que botar 1D, um dia. Tá? Então tá aqui, aquele canalzão, olha só que segurada que deu aqui nessa LTA, hein? Super importante eu ter feito esse estudo hoje, hein, galera? Importantíssimo eu ter feito esse estudo hoje. Tá? Vou até, ó, fazer um ajuste fino aqui agora pelo diário. Pronto. Caraca, meu, que belo canal de alta, tá? E parou hoje aqui, tá? Mas eu continuo extremamente baixista com a Vale pelas divergências de baixo no OBV, Advanced Breakdown no OBV, mas a gente vai ver isso com calma outro dia, tá? Então vamos lá, voltando à aula de hoje, que é tendência. Então, identificar a tendência, você tem várias tendências no mesmo gráfico, dependendo do time frame que você está operando. Então, ó, num time frame maior, ela está em tendência de alta, mas ela vem corrigindo, numa tendência terciária de baixa, tá? Se você meter agora uns 60 minutos, pronto. 60 minutos é baixa, é procurar a venda, né? A cada regressão, a cada repique, entra a venda de novo, mete venda, tá? 5 minutos, bom, hoje foi um dia de alta, mas vamos lá, 15 minutos, ó, os próprios 15 minutos você consegue ter canalzinho de alta aqui dentro. Então, depende do time frame, depende do que você quer fazer. Se você quer operar posicionado de alguns dias, é um swing trader. Se você quer fazer day trade, vai depender do time frame, mas todo gráfico tem várias tendências. Então a maneira de identificar tendências é, primeiro, ajustar o time frame a teu tipo de operação, tá? Ajustar o time frame a teu tipo de operação e ver se está fazendo topos e fundos ascendentes ou descendentes. Não estando fazendo isso, ele pode estar fazendo uma pequena consolidação, uma pequena figura dentro daquele time frame para depois continuar a tendência ou reverter, tá? E a gente vai ver isso já já. Ou então ele está indefinido e aí você não faz nada, você deixa ele fora da operação. Quando a gente for ver a aula de operando consolidação, a gente precisa de consolidação grande para operar. Consolidação pequena a gente não opera. Consolidação pequena, ou ela é reversão ou ela é continuação. Então a gente tem que esperar ver para que lado rompe. Claro que a gente consegue mais ou menos, usando Fibonacci, divergências, a gente consegue ter uma ideia se é continuação ou se é reversão, tá? Mas, então, teoria de Down, conceito de tendência primária, secundária, terciária, isso vale não só para gráficos diários, semanais, mas também para gráficos intradays. Você pode operar uma
uma terciária de 5 minutos, enquanto a primária de 60 está caindo. Então, se tiver espaço, né, dentro daquele canal que você traçou no 60 para subir até o canal, tá valendo. Tá? Por exemplo, aconteceu isso no índice esses dias. Ó. Hoje eu não peguei isso porque para mim não fazia. Eu acordei com a decisão de que eu não ia operar hoje, não ia tomar risco, achando que o mercado ia ficar muito parado. Mas a galera viu aqui, ó, no alvo de FIBA, que foi alvo de 161,8 deste pivôzinho aqui, tá? Eu não sei se alguém entrou, mas aqui tínhamos a mediana e era alvo de FIBA, deixou um padrãozinho de reversão, tá? Ou seja, deu para operar o quê? Comprado, quem quis comprar, até a LTB, tá? Ou a maior parte da galera, em geral, são poucos que ainda tentam fazer contra-tendência na sala. A maior parte da galera espera o Tabajara estar alinhado para comprar. E já que a gente está falando de Tabajara, o que é o Tabajara? Na verdade, nada mais é que vou até tirar ele aqui e botar um gráfico tradicional. Tá? Vou tirar o Tabajara aqui, ó. E botar a média de 20 tradicional. Tá aqui. Tabajara é isso. Eu só colori a média e colori os candles, tá? Não fiz nada além disso. Deixa eu tirar a VWAP por enquanto, que a gente não precisa dela. Tá? Eu não fiz nada além disso, eu só colori. Então vou tirar a média de 20 tradicional, vou enfiar o Tabajara de novo inteiro. Tá aqui. É uma média de 20 colorida com os candles coloridos de acordo com a média. Por que eu colori? Vou recapitular para vocês, para quem não tem, não viu esse webinar, um dos vários webinars que eu já fiz sobre Tabajara. Ele surgiu no contrato Q15, ou seja, tem quase 3 anos atrás, tá? E foi depois de um dia que o mercado subiu entre fundo, o mercado tinha caído 1.000 pontos, depois zerou esses 1.000 pontos e ainda subiu 1.500. Então de fundo a topo subiu 2.500. Se você esperou a média virar, pô, deu para pegar quase 2.000 pontos, ou 1.500 pontos nesse movimento. E eu comentei naquele dia que o mercado tinha feito um movimento espetacular e 3 anos atrás eu comentei no meu grupo pessoal de Facebook, comentei, porra, tem que ser muito burro para não ganhar dinheiro num dia como hoje. E aí eu sofri todos os protestos que vocês possam imaginar. Até que um que gostava muito do meu trabalho veio falar comigo, puto da vida, e falou, pô, bicho, tô chateado com você. Eu falei, por quê? Pô, você falou que tem que ser burro para não ganhar dinheiro como o dia de hoje. Cara, um monte de amigo meu quebrou, um monte de gente deixou de te seguir hoje por causa desse comentário. Eu falei, mas como? Eu falei, um monte de gente quebrou. Eu falei, mas como? Subiu 2.500 pontos do fundo. Eu falei, pois é, mas eu mesmo tomei 25 stops. Ou seja, ele procurou topo o dia inteiro, conforme subia, deixava num minuto, num 2 minutos, sei lá em qual time frame, uma estrela cadente, ele vendia, em plena tendência. Então, naquela noite, depois desse comentário, às 2 da manhã eu tive essa ideia, que a Nelogica tinha lançado a regra de cores, eu não tinha ideia para que servia esta merda, e aí eu tive a ideia, então, porra, vou usar isso. Já tinha meses, acho que alguns meses ou semanas que ela tinha lançado, eu não vi utilidade nenhuma. E aí eu desci, programei o Tabajara e publiquei, apresentei para a galera. Então, o que é o Tabajara? É simplesmente a utilização, a adequação visual da tendência para a gente. Então, o que é uma tendência? Vocês que assistiram a aula de médias móveis comigo, o que é uma tendência? Para que serve a média móvel? Para mostrar a direção da tendência. A média móvel, ela é um rastreador que mostra a direção. Mostra a direção. Só isso. Só que ela acaba sendo, como eu mostrei na aula de médias móveis, acaba sendo também uma linha de tendência dinâmica. Ela é um rastreador que ela mostra a direção da tendência. Quando você não está vendo claramente os topos e fundos ascendentes ou descendentes naquele time frame que você deseja operar, vai para um time frame maior que você provavelmente você vai enxergar melhor, mas uma maneira de você ver a tendência naquele time frame, se você está sem ideia de para onde está indo o preço, qual é a força dominante, bota a média móvel que ela vai te dizer. Ela é aquele cão perdigueiro que mostra a direção. Então, quando a média móvel está verde e os candles estão verde, é proibido ficar procurando venda. Claro que depende do contexto, se aparecer um padrão maravilhoso, você vende. Você vende. Tá? Se aparecer, por exemplo, hoje aqui, olha só, galera,
Isso aqui, ó, um erro hoje operacional, tá? Operacional não, analítico, tá? Quando eu abri a sala, se bem que eu abri a sala, já estava aqui nessa trap zone entre média de 20 e 200. Mas como eu abri a sala, eu fiz o morning call e eu não tinha ajustado ainda o meu canal, olha como é que isso é importante, galera, para o dia a dia de vocês para ganhar dinheiro, tá? As oportunidades só aparecem para quem está preparado. Eu estava olhando o gráfico assim, tá? Até porque ele estava na janelinha, ele estava minimizado, estava olhando o gráfico assim. E aí eu comentei, galera, aqui, ó, bem aqui, ó, onde está o círculo amarelo, aqui é trap zone, média de 20 ou 200. Não tem a mínima ideia para onde que vai. Apesar da média de 200 ser mais forte, a média de 200 aqui nos 5 minutos é equivale à média de 20 nos 60, ou seja, ela está mostrando a tendência do gráfico de 60. Mas muitas vezes a média de 20 rompe a média de 200 e os 5 minutos contagia os 60. Enfim, aqui chama trap zone não é à toa, porque aqui pode a de 20 ganhar ou pode a de 200 ganhar. Acabou que a de 200 ganhou e a gente perdeu. Mas olha depois como é que eu fiquei puto. E quem acordou cedo pegou essa venda aqui no melhor ponto do dia. Não só era a média de 200, ó. Aí eu fiz isso logo depois que rompeu essa média de 20. Eu puxei a minha LTA que eu não tinha puxado, que ela estava ainda do dia anterior, a minha LTB, perdão. E ó, que a gente viu. Ó. Essa LTB estava aqui e era a minha LTB do dia, aonde deu essa venda espetacular bem na LTB na média de 200. Olha só a média de 200, como é que ela está exatamente em cima da LTB, galera. Linha de tendência dinâmica, a média de 200. E o que a linha de tendência dinâmica de longo prazo, de 60 minutos ou de 200 no 5, está fazendo agora? Está ficando flat para querer até virar. E o que acontece com a linha de tendência fixa, de baixa? Foi rompida. Foi rompida e fizemos o pullback nela usando esse retângulo, que é padrão de reversão, e foi rompido no finalzinho do pregão. Só que o mercado agora está parado aí à espera do FONC. Expectativa, se não tivesse o FONC amanhã, que a gente ia romper os 84.875 e eu já ia meter um FIBO de toda essa queda e provavelmente o índice viria parar aqui na região dos 86 mil de novo. Tá? 2 mil pontos para cima para operar. Então, para que serve a média de 20? Tendência de curto prazo. Não importa o time frame. E a média de 200? Tendência de longo prazo. Não importa o time frame. Então, no caso do day trade, que eu trabalho com 5 minutos, média de 20, curto prazo, os próprios 5 minutos, a tendência dos 5 minutos. A média de 200, a tendência dos 60 minutos. 60 minutos. Vamos tirar a prova dos 9 aqui. E aí já estou falando um pouco de trade system, de estratégias, tá? Eu estou falando o que eu acho que é importante. Não tenho uma ordem pré-definida para estruturadinha para apresentar para vocês. Eu vou falando e vai vindo as ideias na cabeça. Tá, vamos pegar aqui, ó. Vamos tirar a VWAP também aqui. Para não atrapalhar, não é hora dela. E vamos botar aqui, ó, gráfico de 60 minutos. Vamos lá. Qual é o valor da média de 20 aqui nos 60 minutos? 84.530. Qual é o valor da média de 200 nos 5 minutos? 84.533. 3 pontos. Nem tem isso no índice. 3 pontos. Nem tem isso no índice. É de 5 em 5. Então tá aqui, ó. Agora vamos dar um zoom aqui no gráfico. Um zoom menor aqui. Olha só a curva das médias. Olha aqui a média branca. Ó. E olha aqui essa aqui. Deixa eu botar ela aqui em branco também, vai. Vou esconder aqui, ó. Vou esconder o Tabajara. De novo. Opa, é aqui embaixo. Vou esconder o Tabajara.
e vou botar média de 20. Cadê ela? Média de 20. Só que eu vou botar ela e vou esconder a de 200 aqui para não confundir vocês. Média de 200. Agora eu vou botar lá aqui branca. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo a mesma coisa, só que em time frames diferentes. Mesma coisa, só que em time frames diferentes, people. Tá? Olha a média de 200 aqui. Olha a média de 200 aqui. Aqui é isso aí. Olha a média de 200 aqui no 60, perdão. Olha a média de 20 aqui no 60 e olha a média de 200 aqui nos 15. Rigorosamente a mesma coisa. Então, nos 5 minutos, a média de 200 ela está servindo de linha de tendência de longo prazo, ou seja, 60. Então, tecnicamente, eu não preciso estar com o gráfico de 60 aberto para estar acompanhando a direção do longo prazo, dos 60. Que você nunca viu, Ricardo? Essa comparação das duas médias brancas aqui? Isso é bom? Acho que é bom, né? Bom, se foi isso, depois você me confirma se é isso mesmo. Se é, fico feliz. Fiquei mais feliz ainda. Ganhei a noite. Tá? Então, olha aqui. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Tá vendo? É a mesma coisa. Então, isso aí serve para vocês poderem simplificar a análise de vocês, sem complicar, sem dificuldades, e trabalhar com 2 time frames no mesmo gráfico, longo prazo e curto prazo. Qual é o cenário ideal para você trabalhar? Quando os dois estão alinhados. Os dois estão alinhados. Porque você pode operar a média de 20 no 5, comprado com a de 200 caindo? Pode. Pode. Desde que tenha uma distância para a média de 20. Porque aí, olha só, este movimento aqui, que eu desenhei a bandeirinha aqui, ó. Não é bandeira, eu nem desenho essa bandeirinha, mas esse movimento aqui, esse canalzinho de alta aqui, é este aqui, ó. É este trecho aqui, ó. Ó, este trecho aqui é este trecho aqui nos 5 minutos. Então, os 5 minutos, você pode operar ele comprado com 60 caindo? Pode. Por quê? Porque pode ser uma correção no 60 até as médias. Até as médias. E você pode ganhar dinheiro nesse pedaço. Agora, quando tudo está alinhado para baixo, tipo aqui, ó, é o melhor dos mundos. É o melhor dos mundos. Por que aqui é difícil você... É o trap zone, aqui entre a de 20 e a de 60. Uma coisa que eu sempre falo, time frames maiores têm mais força que os menores. Então aqui eu já não deveria vender? Sim, quem vendeu aqui se deu super bem hoje. Se eu tivesse acordado mais cedo, porque ontem eu fiz o webinar, acabei... Não adianta, eu tenho muita dificuldade, peço desculpas, vou tentar... É o que eu parei de correr esses dias, porque eu estava conseguindo acordar todo dia às 7h30 para correr e depois vir para a sala. Vou ver se eu retomo, vai. Mas realmente tá foda. Mas eu vou retomar, se Deus quiser. Então, uma pena, né? Porque olha uma porra dessa aqui, eu falo, meu Deus, amanhã eu vou acordar às 4h30 da manhã, caralho. Já vou acordar pulando da cama, tomar um banho gelado, pagar 50 no chão, entendeu? E sair correndo, né? Porque olha uma porra dessa e falo, meu Deus, isso aqui foi a venda do dia. Né? Porra, quantos pontos desse negócio aqui? Até o alvo que eu mesmo tracei depois, ó. Porra, não fala quantos pontos, só fala... $712 pontos. 700 pontos, olha que beleza. 700 pontos assim de lambuja, né? Tem que acordar cedo mesmo. Foda. Mas, então, enfim, voltando às vacas frias aí, desculpa, eu vejo um negócio desse, eu fico com dor de corno, gente. Dor de corno é foda. Dor de corno é
Eu nunca fui corno, tá? Eu tenho certeza absoluta disso. Mas eu imagino que seja uma dor muito doída, muito dolorosa, tá? Se alguém for corno aí, alguma vez na vida, quiser me compartilhar essa dor, que eu acho que é parecida com essa que eu tô sentindo agora com essa estrela cadente aqui na média de 200 e na LTB, tá? Então é isso. Vamos lá. Então, por que aqui a gente chama de trap zone? Porque aqui, se a média o tempo mais longo normalmente vai vingar, e como vingou aqui, até que depois foi rompida. Por que então é trap zone? Porque aqui a gente tem que esperar uma definição. Porque, como eu falei, vamos voltar lá para os 60. Isso vale para os 5, vale para os 5, vale para os 60, vale para o diário. Sempre que tem uma regressão à média, e a melhor, são onde tem as melhores entradas, a gente tem que esperar ter a regressão e ter o padrão de reversão. Então, ir só na média de 20 no 60 não significa que vai bater aqui e vai cair. Por isso que às vezes eu fico puto quando a galera fica insistindo, André, se for até a média da venda, André, se for até a média da compra, eu falei, caralho, não sei, gente. Ele pode até a média romper a média. Ele pode ir até a média, fazer a reversão, mas não ter volume. Aí não vai dar compra nem da venda, eu vou ficar de fora. Não adianta a gente ficar pensando no futuro. A gente tem que olhar, a gente já sabe, claro, a gente já fica tentando antecipar o que vai acontecer, a gente já tem essa capacidade, principalmente na nossa sala, de visualizar os próximos passos, mas não adianta ficar falando, vai abrir venda, vai abrir compra, não sei, tem que chegar lá. Então qual é o principal padrão que a gente usa? E não só a gente, mas grandes traders no mundo inteiro, regressão com reversão. Reversão com volume que entre momento, que tem um padrão claro de reversão naquele lugar. E se tiver zona de confluência, como a gente viu nos suportes e resistências, ou seja, se tiver ali, além da média de 200, um alvo de Fibo, uma retração de um Fibo maior, um alvo de Fibo de um pivô de alta, a média de 200, a VWAP, o costela miando, cara, ali é o trade do dia. Porque tem tudo avisando para você que ali é uma zona de cataclisma. É uma zona que alguma coisa vai acontecer. Tá ok? Vai acontecer. Então por isso que aqui é a hora do trap zone também. Porque primeiro, tocou na média, mas você ainda não viu a reversão. Né? E na hora que dá a reversão no 60, que confirma, é a hora que a média de 5 vira também ali. Que é o que a gente normalmente tem que esperar. Tá? Então aqui, quando, por exemplo, ele perdeu este fundo, ele armou pivô de baixa, a banda de Bollinger abriu, deu venda. Deu venda aqui nesse momento. Depois deu um Pablo Vittar que confirmou essa venda. Quem botou stop curto acabou sendo estopado. Quem manteve stop na barra elefante que deu a venda, conseguiu ficar vendido, talvez até o alvo aqui embaixo. Tá? Que horas são? 8h20? Deixa eu pôr o relógio aqui para vocês que vocês pediram para mim. Se eu achar ele. Ah, ele está aqui no outro monitor. Então tá aqui o relógio para a gente acompanhar. Nossa hora do break. Tá? Então vamos lá. Eu estava explicando para vocês agora a questão dos dois time frames, um maior e um menor, para confirmar. Indo para a técnica do triple screen, que o Alexander Elder acho que tornou ela popular, mas eu acho que é uma coisa tão óbvia para todo mundo. Acho que muita gente que nunca leu o livro do Alexander Elder já deve usar essa técnica intuitivamente. A gente pode usar, por exemplo, 60 minutos para longo prazo, está aqui a média de 200. Se quiser usar os 15 minutos para um prazo maior que os 5, é só meter uma média de 50 ou de 60. O pessoal fala, André, se a de 200 equivale à média de 60, a média de 20 no 60, a média de 15, o ideal seria 60. Sim, mas 60 ou 50 não faz diferença. A 50 é uma média clássica. Eu prefiro usar de 50 para mostrar a direção dos 15 minutos no meu gráfico de 15. Tá ok? Quer ver? A gente pode até fazer isso agora aqui. Deixa eu fazer essa mesma demonstração aqui que o Ricardo gostou. Deixa eu esconder aqui a média de 200. Tá? E deixa eu mostrar a média de 50.
Pô, a média de 200, peraí, tem que esconder a média de 200 e a média de 20. Isso, pronto. Tá aqui a média de 50. Ah, não. Aqui eu tenho que botar a média de 20, porra. A média de 20 mesmo. Já me enrolei aqui. Média de 20 mesmo, esconder de 50, tá? E agora eu vou para os 15 minutos. Ó, isso aqui é o gráfico de 15 minutos. Agora aqui, ó, eu vou colocar a média de 50. Tá? Deixa eu apagar os estudos, senão a gente não consegue ver direito. Ocultar, onde é que tá? Remover não. Cadê a porra de esconder os estudos? Ferramentas de desenho. Ocultar. Opa, ferramentas de desenho, ocultar. Tá? Deixa eu esconder aqui, ó. Puta.